E aí pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou tentar gravar aí sobre alguns temas da área da programação, porque eu quero compartilhar de conhecimento aí de tudo que eu aprendi ao longo do tempo. Eu decidi começar com um tópico que eu julgo muito importante, que tem feito eu fazer softwares muito mais elegantes, mais duram ao longo do tempo aí, de todas as intempéries que acontecem ao longo do tempo do código, que não deixa o código morrer ou que tem uma qualidade maior do código. O nome parece um pouco bonito, mas eu vou explicar bem aí o que é. Deixa essa colinha aqui para depois ir para o próximo passo. O acoplamento temporal acontece quando a ordem, o tempo ou o momento ou o contexto de execução importa mais do que a estrutura explícita do código. O que quer dizer isso, né? Esse código só funciona se certas coisas acontecerem antes, depois ou no momento certo, mesmo que isso não esteja claro na interface. Essa interface aqui não é aquela interface que a gente conhece no Java, mas tem a ver um pouco com isso, mas é mais o contrato ali que é respeitado entre os métodos, funções que são chamados, beleza? Sabe que existe vou dar um exemplo aqui de uma transaction que ela precisa ser salva no banco de dados e, e também ela tem que ser aprovada antes de ser salva no banco de dados. Está implícito que o approve ele precisa acontecer de forma anterior ao save. Porque isso não está explícito no código, né? Porque, por exemplo, em outra parte do código a gente pode só chamar apenas o transaction.save e salvar a transaction de forma inconsistente no banco de dados, beleza? Claro que isso aqui é só um exemplo, não é uma coisa que serve no dia a dia, mas eu vou mostrar para vocês aqui o problema disso, né? Imagine que chega uma nova regra para que o stakeholder passou, que é para mandar uma notificação, sei lá, na fila SQS, no tópico Kafka, e eu preciso mandar notificação entre os dois passos aqui, beleza? O código começa a crescer que aqui dentro do save, por exemplo, você quer obrigar que toda vez que o método save só possa ser chamado se tiver enviado a notificação antes. Então você vai ter ifs aqui dentro, já vi códigos parecidos com esse no mercado de trabalho ou no projeto que eu tenho visto, que ele verifica se transaction ponto status, sei lá, diferente de notified, por exemplo, sei lá, levanta uma exceção aqui, qualquer. Isso aqui é um código muito verboso, porque depois, se caso você precise de um step anterior que aconteça para salvar no banco de dados, ou precisa também, diferente de approved, por exemplo, isso traz que o código fica muito acoplado na codificação ali dentro, então você vai ter que ter muitos ifs para controlar o ciclo de vida da aplicação. Caso surja outro step que anteriormente a pessoa não vai se atentar que precisa adicionar isso aqui no código para que você tenha aquele bloqueio ali de tempo de execução do código, né? Que é aquela ordem ali, quando a ordem importa mais do que a estrutura explícita do código. Eu vou mostrar ali para vocês um exemplo disso, de uma forma que eu acho que é uma má prática, depois eu vou para uma solução mais elegante, que eu julgo mais elegante. E vamos lá então, vou mostrar para vocês aí o que eu acredito seja uma solução ruim e depois que eu já vou para uma solução mais elegante. Eu vou criar aqui uma classe chamada transaction.java. Eu vou criar aqui um ID para ela, private do amount, vou criar aqui um construtor que receba aqui beleza, já completou ali, só importar aqui, beleza. Agora eu vou criar aqui uns métodos do getter e setter, a gente costuma ver muito, né? Beleza, criar os métodos do getter e setter da classe. A gente sabe que até a gente vê um pouco ali na literatura como o Domain Drive Design, que traz o aggregate root para algumas soluções parecidas para isso. Quando o domínio ele precisa ser rico, o que significa isso, né? Que a gente tem um status ali anteriormente, string status, por exemplo, e para controlar esse status aqui, ele só depende a própria entidade, né, o próprio domínio que pode mudar esse status aqui. Ou ter alguma validação que não deixe o status ser inconsistente. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é isso, né? O que seria isso, por exemplo? Eu vou criar aqui
método chamado string, sei lá, vai ser void mesmo. Set approve. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse t.approve, beleza? E aqui vai transformar ela em pend. Aqui o que eu vou fazer? Quando ela for criada, ela já vai nascer como pend aqui. Para não precisar ter esse pend aqui embaixo aqui. Eu vou criar aqui um main aqui só pra gente conseguir usar ali o transaction. Beleza. Eu vou criar aqui um transaction. Beleza, pessoal, eu criei aqui um transaction. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente costuma ver ali, que pra mudar o status, eu posso fazer aqui transaction.approve, e logo depois criar aqui um, sei lá, transaction.reject, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui e acontece que não está explícito no código que eu não posso fazer isso aqui, ter uma rejeição após uma aprovação, né? Fora que para controlar o status eu deixei ali um método público para setar ali, então a gente vê muito isso no código, que para modificar o objeto especificamente ali a gente deixa ele modificar o objeto, não deixa ele imutável. Então transaction set amount, e a gente não quer que o amount possa mudar ao longo do tempo da transação, ou que tenha um fluxo maior para validar ali. A gente sabe que a gente precisa trazer mais regras de negócio, porque senão fica um domínio muito anêmico. Olha, por exemplo, a gente deixa setar o amount aqui direto, sem validar alguma coisa do amount, como se o amount é maior que zero, ou coisa do tipo. Então a gente tem que trazer esse princípio aqui para dentro do código, mas não tem muito a ver com o nosso princípio, né, que a gente está falando aqui agora sobre o acoplamento temporal. Então a gente sabe que em alguns cenários a gente sabe que precisa passar por esse estado de validação. Muitas coisas que acontecem ali, um objeto ele vai ser enviado por um método para ser modificado, depois ele passa por outro método e outro método. E isso não está explícito no código e precisa acontecer de forma cronológica. Eu até trouxe aqui um exemplo aqui embaixo aqui do que acontece aqui dentro de uma timeline, de uma transação, que ela pode ser criada, ela pode ser aprovada, ela pode ser aprovada de novo. Foi o exemplo que eu mostrei aqui para vocês, que eu posso chamar aqui dentro do main aqui transaction.approve de novo. Então aqui o método deixa, então como que a gente pode deixar isso aqui de forma mais clara, né? Até se for um service, se tiver um service aqui que eu posso chamar, sei lá, a gente costuma ver muito no MVC, né? Transaction service, aí dentro tem simulando que a gente tem uma instância, né, da classe aqui do transaction service .process transaction. A gente costuma ver muito isso, algo parecido com isso na programação, né? E eu modifico o status, aí depois de passar esse método, a gente vai lá e chama um repository para salvar, sei lá, transaction repository, e salva a transação, só que isso não está explícito no código que precisa acontecer no tempo cronológico. Então agora eu vou partir para uma solução mais elegante, eu vou apagar tudo que eu fiz aqui relacionado a isso, e vou para uma solução que eu acredito ser mais elegante. Existem outras soluções que eu também já vi no mercado, mas eu vou mostrar uma que eu gosto bastante para vocês. Eu vou apagar tudo aqui, tudo que eu fiz. Vou apagar a transaction também. Para não deixar o objeto, para não deixar que o objeto seja mutável, né? O que eu vou fazer aqui para deixar ele mais seguro e só algumas classes poderem modificar. Vou deletar esse cara aqui também. Não, pode deixar ele aqui mesmo, que eu vou modificar aqui. Eu vou tirar ele aqui, que ele não vai ser mais uma classe, ele vai ser uma interface. Ela vai ser selada, só algumas classes vão poder implementar ela, para que não perca o controle de quem pode modificar, quem pode implementar essa interface. Eu não vou colocar o permits aqui agora, para não ter, ele vai ter que reclamar que eu não coloquei o permits aqui. Olha lá, eu preciso colocar algumas coisas aqui para ser declarada, mas eu vou ali só adicionar aqui o que vai ter ali dentro. Ali vai ter um big integer get transaction id e vai ter o double get amount. Isso aqui embaixo não precisa. Beleza? Eu vou criar aqui quem vai implementar ela. Eu vou criar aqui o pending transaction.
Esse aqui vai ser um record. Por que record, né? Porque o record ele permanece imutável, né? Caso você precise de outra instância do record, você vai ter que recriar ele. Beleza? Aqui eu respeitando ali os construtores, e ele vai implementar o transaction. Aqui ele vai reclamar porque ela não coloquei que o pend transaction pode implementar um transaction. Então eu vou lá no transaction, eu vou colocar o permits aqui para permitir. Tá falando que não tá declarando as coisas ainda. Vou vir cá, eu vou declarar aqui tudo aqui. Só importar aqui também. Beleza. Agora deve parar o problema aqui. Já implementei tudo que é obrigatório aqui dentro. Aqui dentro do pending transaction vai ter dois status. Public approve transaction. E aqui vai tornar uma nova instância de approve. E o mesmo aqui no reject. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô só deixando o pending transaction criar o approve transaction e o reject transaction. Então, após o momento que você criar o pending transaction, a única forma de você transformar a transação em approve ou reject é você tendo uma instância de pending transaction. Você não vai conseguir, de uma forma que eu vou fazer aqui para vocês, para deixar aqui mais para frente também, mostrar para vocês, para bloquear isso, é que a partir do momento que você tem uma pending transaction, ela só tem dois estados para ela ir. Ou ela vai para approve ou ela vai para reject. E lá na implementação de approve e de reject, eu não vou deixar ter o estado mais nenhum, ele não vai conseguir mudar para estado, não vai conseguir para nenhum outro status. Então beleza, vamos criar aqui o approve transaction. Beleza. Ok. Aqui ele está reclamando que eu não coloquei lá no transaction que permite o ok, agora sim. Ok. Não precisa do status ali para controlar. Agora eu vou criar aqui uma transação rejeitada. Bom, pessoal, eu criei todas aqui as classes voltadas aqui pro nosso princípio que a gente tem feito ali, né? O princípio da imutabilidade e todos os princípios que eu citei aqui. A gente quer que não aconteça esse passo aqui, né? De poder ter uma approve ou depois ter um retry ou um rejeitar ou rejeitar de novo. Então a gente quer uma timeline desse tipo, né? Após o momento dela ser criada, ela poder só transacionar para approve, sensibilizar o limite, né? E não ter o retry ali de duplicado, né? Então vamos lá pro que eu vou mostrar para vocês. Aqui que eu criei, né? Criei a interface chamada Transaction, que ela só permite essas três status aqui serem modificados, que poderem implementar uma transaction. Get Transaction ID, tem o amount dela ali, e ela só trafega por esses três princípios aqui de approve e reject. Reject e approve, né? E tem a pending também, que é o estado de pending. Então vamos lá, vou criar aqui no meio aqui e vou implementar aqui para vocês como que vai funcionar isso. Eu vou criar aqui uma classe chamada pending transaction e eu vou mostrar para vocês aqui que após eu nascer uma classe pending, ela só pode ser aprovada ou rejeitada, entendeu? Então se eu vir aqui dentro de approve, por exemplo, eu não vou ter nada de voltar para pending, não tem o pending transaction, reject, entendeu? Esse fluxo que eu estou mostrando para vocês, eu consigo selar a minha implementação, ter o tempo específico de vida da minha aplicação. A regra de negócio ela vai ficar mais clara do que está sendo feito. A gente sabe que agora a partir do momento da pending, ela só pode transacionar para dois valores diferentes, que é approve e reject. E caso eu precise colocar um status novo entre essas duas classes aqui, ou de approve ou de reject, eu posso vir aqui e dentro de transaction, beleza? Transação notificada, por exemplo. E eu venho aqui, vou implementar aqui o record da Notified Transaction. Selecionar record, beleza? Aí dentro desse status aqui, eu quero só que para ela transacionar, ela poder ser notificada e depois ser aprovada, ela tem que ser notificada antes de ser aprovada, ou depois de aprovar, eu ter que notificar ela para o cliente, ou mandar um SMS ou algo do tipo. Eu posso vir aqui no Approve Transaction, criar aqui Notify Transaction e criar uma classe aqui de Notify, tá vendo?
Bom, pessoal, já voltei aqui. Criei aqui o Notify Transaction. Então, a gente sabe que após a aprovação, o... a gente tem que notificar ali que ela foi aprovada. Então, após aqui ser aprovada, eu posso vir aqui e mudar ela para o Notify Transaction e chamar o Approve Transaction aqui para notificar. A gente deixa claro que o ciclo de vida da aplicação, daquela regra de negócio está sendo ali feito ali para uma transação. Então a gente consegue controlar o status da transação dessa forma. Tem outras formas de ser feito também, essa solução. Essa é uma solução que eu gosto de ser feita. A propriedade aqui de status aqui dentro aqui às vezes com enum, às vezes como string mesmo, de status, para que quando for salvo no banco de dados ali, ter a implementação de status do banco de dados ali, para entender o fluxo da transação, entendeu? Mas acho que deixou claro aqui para entender o que é o acoplamento temporal, de como a gente pode pensar nesse sentido. A gente sabe que muito código que está sendo feito, ele não pensa muito nesse sentido, é um tema meio que não conhecido tanto assim, mesmo ser repetido às vezes aparecer na literatura. Então a gente entende que muitos códigos que a gente faz, a gente entende que alguma coisa que está sendo modificada no objeto está acoplada de forma indireta, então a gente modifica o objeto, adiciona algum valor dentro dele. E lá na frente a gente utiliza esse valor que está modificado ali. Só que não fica claro que aquele passo lá na frente ele depende dos passos anteriores acontecerem de forma correta. Tem na explicação aqui, na colinha que eu deixei, né? Que esse código só funciona se certas coisas acontecerem antes, depois ou no momento certo. Entendeu? Espero que tenha ficado claro para todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Existem N outras soluções, sabe que na codificação ou em qualquer outras linguagens existem outras soluções. Existem soluções de função pura que modifica o objeto e retorna outro objeto. Tem outras formas de ser feita também de não usar recorde, usar classe, mas deixar que o construtor privado e só aquela classe dentro do módulo conseguir modificar aquele objeto. Então aquela classe fica meio que selada ali só dentro daquele módulo para construir ela. Tem outras formas também de, aqui dentro do construtor do classe, receber o passo anterior. Então, sei lá, beleza? E aqui ele devolve a instância da classe aqui dentro aqui do Notify. A gente vê que... E aqui a gente deixa o construtor privado dessa classe e só com esse método que proprietário que recebe um approve que você consegue criar uma classe de Notify de Transaction. Também existe a solução que a gente acopla uma parte na outra, que a construção desse objeto é dependente exclusivamente do passo anterior, deixando o construtor aqui privado dessa classe, beleza? Existem outras soluções também que eu conheço, mas essa solução que eu mostrei para vocês é que eu acho mais elegante, é a que eu mais gosto de usar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. É a primeira vez que eu tento fazer algo do tipo, então algumas coisas do que eu deixei passar, vocês deixam aí também. E muito obrigado.